Um viajante percorrendo as terras altas da Etiópia, o que ele vê ao seu redor é uma paisagem dura, árida, dominada por grandes extensões de campos agricultáveis e pastagem. Um verdadeiro mar de terras degradadas pelo uso incentivo e secular. Mas então, ao longe, algo chama atenção. No topo de uma colina surge um círculo verde, denso e vibrante. Uma ilha de floresta em meio a esse oceano de aridez. À medida que ele se aproxima, descobre que no centro daquele pequeno oásis de biodiversidade encontra-se uma igreja. Esta é a realidade de mais de 35 mil igrejas da Igreja Ortodoxa na Etiópia, algumas com mais de 1.500 anos de existência. Estão entre os mais antigos e fascinantes exemplos de conservação ambiental do planeta. Para as comunidades locais e para os sacerdotes que guardam esses lugares, a floresta não é apenas um adorno arquitetônico. Ela é parte integrante do sagrado. As árvores, os arbustos, os pequenos animais, a água, tudo é visto como uma extensão da casa de Deus, um espaço de reverência que não pode ser violado. E é essa crença profundamente enraizada que protegeu esses fragmentos florestais por milênios, enquanto o entorno foi completamente transformado. E o mais impressionante para nós que estamos nessa jornada pelo mundo da agroecologia é o papel ecológico que estas florestas desempenham. Elas funcionam como ilhas de fertilidade e de biodiversidade, que guardam consigo não apenas a memória da paisagem original, mas também a chave para a sua restauração. Estudos mostram que essas florestas de igreja são fundamentais para a polinização das lavouras ao redor. Abrigam abelhas nativas que garantem a produção de alimentos para os agricultores vizinhos. Elevam também o lençol freático, baixam a temperatura do solo e bloqueiam os ventos secos. Ao olharmos para essas ilhas de floresta na Etiópia, entendemos que a base de tudo, o solo que sustenta tanta vida, é o resultado de um processo que a natureza aperfeiçoou por milhões de anos. E é exatamente sobre essa base, sobre o solo, sobre como prepará-lo para cultivar alimentos sem destruí-los, que vamos conversar hoje. Eu sou a Claire. E eu sou o Zé. E sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta, o seu podcast agroecológico. Hoje vamos continuar falando sobre o manejo. O tema de hoje é o preparo do solo em sistemas, com um olhar especial para quem está começando e não quer reproduzir os velhos erros da agricultura convencional. Vamos começar lembrando do que a gente já disse sobre a terra. A gente já falou que, no pensamento agroecológico, a terra não é aquela coisa inerte, um mero suporte onde as plantas fincam as raízes. A terra é sim um organismo vivo. Ela respira, ela come, ela bebe água, ela abriga uma multidão de seres invisíveis ao olho nu. Bactérias, fungos, protozoários, nematóides e algumas coisas maiores, como as minhocas e os artrópodes. Nos episódios do Passo da Terra, a gente explicou que um solo saudável tem estrutura, tem agregados, tem poros, tem matéria orgânica em decomposição, tem uma cobertura permanente. E a gente deixou bem claro que o oposto disso, um solo nu, exposto ao sol, compactado, sem vida, é a receita para um fracasso em qualquer sistema que queira imitar a floresta, ou apenas ser independente de insumos externos. Preparar canteiro parece uma tarefa simples quando olhamos de longe. Às vezes parece que basta limpar a área, revolver a terra, jogar alguma matéria orgânica por cima e enfiar muda no chão. Mas não é aí que o canteiro começa. O canteiro começa antes da ferramenta, antes do primeiro corte, do primeiro monte de palha, antes da primeira muda sair do saquinho. O canteiro começa quando paramos para ler o lugar e a gente já passou por diversos passos até aqui
que foram exatamente para a gente aprender a fazer isso. Onde bate mais sol, onde a água empoça, onde venta mais, onde a terra racha, onde já existe alguma planta espontânea mostrando o que aquele chão anda dizendo. Porque canteiro não é só uma faixa de terra preparada para plantar. Canteiro é uma escolha de manejo. É uma forma de organizar energia, água, matéria orgânica, trabalho e tempo. E toda escolha errada no começo quase sempre volta em forma de retrabalho. Perda de mudas, mais gastos de braço e menos resultado. E muito cansaço. Quando falamos de preparar o canteiro, estamos falando também sobre decidir até onde mexer no solo e até onde deixar o solo trabalhar. Esse ponto é importante demais, porque existe um erro muito comum em dois extremos. De um lado, mexer tanto, revolver tanto e afofar tanto a terra que desmonta a estrutura que o chão demorou muito tempo para formar. Do outro lado, deixam tudo de qualquer jeito, como se bastasse largar uma cobertura por cima e a área fosse se organizar sozinha em poucos dias. Nem abandono, nem controle exagerado, nem desmanchar o chão inteiro, nem tratar toda intervenção como violência. O canteiro bom normalmente nasce dessa leitura mais paciente, do que o lugar precisa, do que aquele plantio pede, do quanto de mão existe disponível para o trabalho, do quanto querem conduzir e do quanto podem deixar a natureza responder. Antes de qualquer plantio, observamos a escala. Isso, claro, vai mudar tudo. Em pequenas escalas, um facão bem amolado, uma enxada boa, um rastelo, uma cavadeira e um carrinho de mão podem resolver muita coisa. Em quintal, hortas, jardins produtivos, beirada de muro, faixas de terra e sítios pequenos, quase sempre a ferramenta manual oferece mais precisão, menos dano e mais leitura do que qualquer maquinário. O facão entra como ferramenta de abertura, limpeza, poda leve e organização da biomassa. A enxada entra para corrigir o necessário, abrir os berços, ajeitar as bordas, puxar a matéria orgânica e arrancar aquela moita chata de capim, desenhando também o canteiro. A cavadeira ajuda quando precisamos plantar algo maior, ou quando a terra está mais firme. O rastelo, então, organiza a cobertura, nivela sem compactar e junta a matéria mais fina. O carrinho, claro, vai ajudar a economizar a coluna, tempo e raiva. Só que, quando a área cresce, muda a conversa. Em áreas maiores, o braço sozinho nem sempre dá conta. E insistir nisso pode transformar uma proposta boa num processo cansativo demais para continuar. A partir de certo tamanho, roçadeira, triturador, microtrator, motocultivador e até maquinário mais pesado podem entrar, mas precisam entrar com critério. E tem um erro muito comum de quem começa: usar a ferramenta errada. Por exemplo, usar uma enxada para podar um galho mais grosso. Você pode quebrar a enxada e não vai conseguir cortar o galho direito. Ou então, usar um facão para cavar um buraco em solo seco e duro. O facão não foi feito para isso. Ele vai perder o fio e ainda pode quebrar. Então vale a pena investir na ferramenta certa para cada serviço. Parece meio óbvio, mas no dia a dia faz muita diferença. Eu mesmo nunca me adaptei muito bem ao facão. Hoje eu uso uma foice pequena feita por um ferreiro, que tem um cabo de madeira e a ponta curva. Consigo pegar com as duas mãos para cortar se for precisar. Também consigo arrastar galhos sem ter que me abaixar o tempo todo. E, claro, não colocar a mão no mato de qualquer jeito. Evita espinhos e ferroadas desnecessárias. A ferramenta errada gera o retrabalho. E retrabalho cansa, desanima e às vezes até faz a gente desistir. Então, se você tem pouco dinheiro, invista primeiro num bom facão e uma boa enxada. Depois, conforme o sistema cresce, você vai vendo o que mais precisa e o que mais você se adapta. Máquina demais para uma área pequena, compacta. Acelera serviço que não precisava e arranca junto leitura fina do lugar.
Ferramenta de menos em área grande esgota quem maneja e atrasa decisões importantes, como o momento certo de plantar, cobrir e replantar. Não existe glamour em sofrer além do necessário, e nem existe virtude em mecanizar tudo e depois passar meses tentando corrigir o que foi estragado. O ponto sempre volta para a pergunta mais honesta: o que faz mais sentido aqui? Com o tamanho dessa área, com o tempo que tem, com o número de pessoas envolvidas, com a força disponível e com um foco de plantio. A resposta mais honesta, então, é, claro, depende do ponto de partida. E a gente precisa falar sobre isso com cuidado, porque há diferenças enormes entre o preparo de um solo que nunca foi trabalhado, ou um solo de floresta virgem que você está abrindo pela primeira vez, ou até o solo de uma pastagem degradada, que passou anos sendo pisoteada pelo gado, ou quem sabe um solo urbano, que foi compactado por construção civil, cheio de entulho com camadas de argila quase impermeável. Cada situação pede uma resposta diferente. E claro, o erro mais comum é aplicar a mesma solução para todas as situações. A gente também não vai cansar de dizer que não existem receitas prontas. Mas antes de entrar nos cenários específicos, tem um princípio que é universal, que vale para qualquer tipo de solo em qualquer contexto, e que é a base de tudo que a gente vai falar hoje. O solo descoberto é solo moribundo. Não importa se você está no campo, num quintal, numa varanda de apartamento. Se a superfície do solo está exposta ao sol, à chuva, ao vento, você está perdendo o solo. Você está perdendo os micro-organismos e os organismos que vivem na camada superficial. Você está perdendo a umidade, você está perdendo a estrutura. Cobrir o solo é o gesto mais simples e mais poderoso que existe no manejo de qualquer sistema vivo. E sim, a gente repetiu mais uma vez sobre matéria orgânica e cobertura de solo. Uma área sustentável nesta maneira. Você não vai derrubar sua árvore, você vai fazer as podas, né? Vai jogar toda a matéria orgânica no chão, vai trabalhar por cima dessa matéria orgânica, onde tem muita matéria nem mato não vem, né? Aí vem, aqui, né? Isso aqui, né? Essa matéria orgânica aqui, ó. Isso daqui você chega, trabalha aqui por cima e nem mata ela vem. Ela só vem o que? O milho, o feijão, o que você quiser plantar. Aí para formar ela sustentável, você planta. Pode plantar elas consociado, você pode plantar outras coisas que você queira plantar, né? Outra fruta, né? Preparar o canteiro também é falar do foco. Não preparamos do mesmo jeito um canteiro de hortaliças, uma linha de agrofloresta com frutíferas, um jardim produtivo em quintal urbano ou uma jardineira de apartamento para ter as suas ervas finas. O princípio, claro, é o mesmo: organizar as condições para a vida se instalar e crescer. Mas a intensidade muda. A largura muda, a profundidade do trabalho muda, a quantidade de matéria orgânica muda. E até a frequência de retorno muda. Tem canteiro que pede visita diária. Tem canteiro que, depois de bem montado, aguenta intervalos maiores de manejo. Esse é outro engano comum: achar que todo sistema precisa de mão de obra o tempo todo. Não precisa. O que precisa é coerência. Se montamos um sistema de hortaliças de crescimento rápido, com plantas exigentes, pouca sombra e alta produção, esse sistema vai pedir mais água, mais observação, mais reposição e mais retorno. Se montarmos um sistema mais arborizado, mais coberto, mais diverso e com foco no médio prazo, ele tende a segurar melhor a umidade, reduzir mato agressivo e pedir menos correria. Cada desenho traz um tipo de trabalho embutido dentro dele. Quando chegamos numa área para preparar um canteiro, a primeira pergunta não devia ser qual ferramenta vão usar. Devia ser até onde precisamos intervir. Se a área está muito compactada, descascada, sem cobertura nenhuma, muito pisoteada, muito tempo no sol, às vezes o solo pede uma intervenção inicial um pouco mais firme. Não para virar tudo do avesso, mas para abrir respiro, quebrar uma crosta,
ajudar a água e as raízes entrarem. Se a área já está com alguma estrutura, com matéria orgânica acumulada, com plantas espontâneas cobrindo, com sinais de vida no chão, muitas vezes o melhor preparo é quase um preparo por cima, muito mais de organização do que de revolvimento. Cortar o excesso, deitar a matéria orgânica, posicionar galho, corrigir pequenos pontos de plantio, abrir berços localizados e preservar o restante. Isso vale ouro, porque solo vivo gosta de continuidade, gosta de camada, de cobertura, gosta de não ser exposto sem necessidade. Por isso, antes de abrir o canteiro, olhe também para a vegetação que está ali. Nem todo mato é problema. Muita planta espontânea está ocupando um espaço que ficaria pelado. Está protegendo do sol direto, está acumulando nutrientes, abrindo o espaço com suas raízes. Está dizendo que tipo de condições existe naquele ponto. Algumas valem o corte e a devolução imediata para o chão. Outras valem a poda parcial. Outras realmente precisam sair totalmente do espaço, para não competir demais. Mas essa decisão melhora muito quando observamos, em vez de só limpar tudo por reflexo. Não é fazer uma área estéril para depois tentar resolver com vida. É organizar a vida presente para abrir espaço para mais vida que queremos conduzir. Depois dessa leitura, vem o desenho. Onde passa o canteiro, aonde que pisa, onde não pisa, onde a água escorre, onde acumula a cobertura, onde entram as mudas maiores, onde ficam as mais sensíveis. Isso ajuda a evitar um erro básico, montar um canteiro bonito no dia 1 e destruir a estrutura nas semanas seguintes, porque precisa entrar dentro dele a cada manejo. Canteiro bem pensado já nasce com um caminho, borda, acesso e lógica. Isso vale tanto no campo quanto na cidade, porque em lugar pequeno isso aparece ainda mais rápido. Um vaso mal organizado vira bagunça em uma semana. Uma jardineira sem acesso vira acúmulo de material em cima de muda sensível. Um canteiro estreito demais vira pisoteio. Um largo demais sem caminho vira compactação no meio. Depois que definimos o desenho, organizamos a biomassa. E aqui entra uma imagem muito importante. Quando manejamos os troncos, galhos e folha, existe um jeito melhor e pior de montar essa camada orgânica. Os troncos devem ficar sempre o mais próximo possível da terra, do solo. Eles serão a base. São o material mais grosso, mais lento e mais estrutural. E o que realmente cria a conhecida terra preta de qualidade. Encostados no chão, ajudam a segurar também a umidade, criando abrigo, desacelerando o sol e o vento na superfície. E vão sendo digeridos aos poucos pela vida que trabalha ali embaixo. Por cima desses troncos entram os galhos finos, e as folhas preenchem esses espaços, quebrando o vazio e cobrindo tudo. Essa última camada é importante porque fecha o conjunto. Protege, sombreia, conserva e alimenta a vida que vai digerir os troncos. Não é só cobertura. É comida para fungo, bactéria, inseto, minhoca, microvida e tudo que participa desse grande trabalho de transformar madeira dura em fertilidade. O canteiro começa a melhorar de verdade quando deixam de enxergar esse material como o resto e passam a enxergar como estrutura do sistema. Essa montagem da matéria orgânica também conversa com a ordem do plantio. Muda que mexe muito no solo tem que entrar primeiro. Isso faz diferença. Uma bananeira, por exemplo, existe uma abertura maior para o seu berço. Mexe mais, pede mais correção localizada. Muda o desenho ao seu redor. Já as mudas de saquinho e de tubete, principalmente frutíferas, arbóreas, espécies que precisam de um berço mais definido, entram antes da cobertura final mais delicada. Fazemos primeiro o que é mais bruto, o que remexe mais, o que pode desorganizar a camada. Depois, organizamos a matéria orgânica. E só então entramos com as mudas mais sensíveis, como hortaliças, temperos, folhosos, plantas de ciclo mais curto e caule mais delicado.
Isso evita que, ao plantar uma bananeira tarde demais, possa ferir as raízes e folhas de um alface, enterrando uma cebolinha ou sufoque uma muda pequena de couve com palha demais jogada por cima. Essa sequência parece simples, mas ela economiza muito trabalho. Primeiro entram as mudas que exigem mais abertura, mais profundidade e mais movimento. Depois vem a matéria orgânica, já organizada no lugar certo. E por fim entram as mudas mais sensíveis, com cuidado para não serem abafadas. Porque outro erro muito comum é a cobertura com uma camada muito pesada em cima de muda muito fina e muito pequena. E aí a cobertura que era para proteger vira sufoco. Folhosas pequenas precisam de proteção, mas precisam também respirar e receber luz. Caule jovem também apodrece muito fácil se encostado muito perto da matéria úmida. Então é para cobrir o solo, não enterrar a planta viva. Aproxime a matéria orgânica, mas respeite o colo da muda. Então o primeiro passo, a gente vai começar numa pastagem, você tem que vedar essa pastagem, não pode ter mais animais dentro pastando para o capim crescer alto. Aí o capim cresceu, a gente roça, no caso aqui, como as áreas são pequenas, com a roçadeira costal. Roçou, agora a gente vai afofar a linha de árvores, o solo tem que estar bem fofo. O primeiro passo é a gente passar um microtrator. No nosso caso aqui, as linhas são preparadas com uns 45 de largura, que é esse tratorzinho aqui. Existe também a questão de intensidade de manejo. Quando falamos em manejo, estamos falando de quantidade e da frequência de intervenção que escolhemos fazer. Alguns sistemas são intensivos por natureza. Hortas mais produtivas, canteiros com muita folha, muito ciclo curto, muito espaçamento adensado, pedem mão frequente. Observamos mais, colhemos mais, repomos mais e irrigamos mais. Capinamos menos porque cobre melhor, mas ainda assim retornamos bastante. Outros tipos de sistema pedem menos intervenção depois de estabelecido. Uma linha agroflorestal bem coberta, com extratos se fechando, boa presença de bananeira, arbóreas, adubação verde, matéria orgânica constante, tende a caminhar com menos retorno frenético. Não porque se resolve sozinho, mas porque o trabalho muda de tipo, menos urgência, mais condução, menos apagar incêndio, mais orientar crescimento. Encontrar o ponto entre o abandono e o controle excessivo é quase uma arte. Quando controlamos demais, arrancando tudo que nasce fora do plano, limpando demais, expondo demais, podando fora da hora, corrigindo demais, irrigando em excesso, adubando em excesso e remexendo demais, o sistema perde autonomia. Fica dependente de presenças constantes e começa a responder mal justamente porque nunca se estabiliza. Quando abandonamos demais, nós também deixamos a competição subir acima do que a muda aguenta. Deixamos seca pegar muda recém-plantada sem cobertura suficiente. Deixamos o sombreamento fechar em cima de planta que precisava de mais luz. Deixamos falhas abertas tempos demais. E deixamos pragas sinalizar desequilíbrio sem ler o seu recado. O canteiro bom nasce quando conduzimos sem asfixiar. Quando observamos o suficiente para corrigir cedo. Quando aceitamos que algum mato vai nascer. Alguma folha vai secar, alguma planta, sim, vai sentir. Mas não deixar a situação desandar por preguiça ou por uma ideia romântica de que qualquer interferência é errada. Replantio e plantio de reposição fazem parte desse processo. Falhou muda, entrou seca, morreu no excesso da sombra, encheu de formiga, apodreceu nas águas demais. Isso acontece. Nós já comentamos por aqui que isso não é fracasso, é leitura. O erro costuma ser não fazer a reposição na hora certa ou fazer de qualquer jeito. Quando uma muda falha, a primeira coisa não é correr para colocar outra igual no mesmo buraco. Primeiro, entenda a causa. Se morreu por seca, talvez o problema não fosse a muda, mas a falta de cobertura, o momento do plantio, a falta de água para irrigação ou o excesso de sol naquele estágio.
Se morreu por sombra, talvez o desenho já tenha fechado mais do que imaginavam, e a reposição precisa ser com outra espécie, ou depois de uma poda, ou em outro ponto. Se morreu por excesso de água, talvez aquele microlugar esteja acumulando mais do que parecia. Se a bananeira afundou em chão encharcado, a reposição talvez peça um pequeno camalhão. Se a hortaliça sumiu na cobertura, talvez a próxima precise de mais espaço livre ao redor no começo, ou, se possível, uma cobertura mais fina no caso de mudas muito pequenas. Reposição sem bagunçar o desenho do sistema exige memória do projeto. Olhar para a falha e perguntar: esse espaço continua cumprindo a mesma função no canteiro ou o sistema mudou? Porque a reposição mais inteligente às vezes não é repor a mesma planta. Às vezes a falha abriu espaço para outra espécie mais adaptada àquele estágio atual. Às vezes o canteiro que começou mais aberto fechou mais rápido, e o que antes cabia ali agora não cabe mais. Às vezes uma muda de ciclo longo morreu, mas ao redor duas outras tomaram seu espaço, e não faz sentido insistir na mesma densidade. Às vezes, justamente o contrário, ficou um vazio que não se preencheu logo. Vira entrada de luz, resseca o chão e abre competição indesejada. Por isso, a reposição também é um manejo fino, não é só completar números, é a reorganização das funções. Existe um momento bom para repor. Quanto mais cedo perceber a falha, melhor, porque o desenho ainda está recente, a abertura ainda existe. A memória do motivo daquele lugar estar ocupado por aquela espécie ainda está viva. Quando deixar para repor muito tarde, o sistema ao redor já mudou. A biomassa já se acomodou. A sombra já ficou diferente. A competição já se reorganizou. Em geral, reposição mais cedo dá menos trabalho e custa menos ao conjunto. Mais cedo não significa apressado. Se a causa da perda continua ali, a nova muda só vai repetir o destino da anterior. Também vale muito fazer reposição pensando em estágio. Plantas de rápido crescimento podem entrar como preenchimento temporário, enquanto as de ciclo longo se estabelecem. Isso é útil demais em um canteiro que abre falha. Se perder uma frutífera ainda jovem, pode preencher com alguma espécie rápida, alguma hortaliça maior, alguma adubadora ou uma planta que proteja o chão enquanto decide o que quer entrar depois. Pior do que uma reposição imperfeita, muitas vezes é uma falha aberta por meses, cozinhando o solo e quebrando o fluxo do canteiro. Da agrofloresta eu tenho plantado ali uma horta também e todos os tipos de árvores frutíferas, cacau, ingá, genipapo, lixia. Eu já colhi laranja ano passado e as bananas também, né? A gente está comercializando tudo, né? Esses produtos daqui porque não tem agrotóxicos, né? São coisas naturais, né? E o sabor é diferente, né? E as pessoas estão começando a conscientizar, né? Do valor desses produtos naturais, né? Aqui era um pasto degradado, entendeu? Eu comecei com as práticas de manejo para a produção do café. Na época eu não tinha uma preocupação ambiental quanto eu tenho hoje. Então, a princípio eram práticas convencionais. Eu vim melhorando o manejo de solo, com adubação verde, adubação orgânica. Hoje, com a produção de fruta, com a variedade de plantas, a gente vê mais capivara, tem jacu, a própria saracura, vários animais, aves, vários pássaros que a gente vê aqui. Quando falamos em preparo de canteiro, não estamos falando só de plantar no chão. Estamos falando também de como montar um ambiente que dure mais de um ciclo. E esse ponto pesa demais em cidade ou em lugares pequenos, como quintal, corredor lateral, laje, varanda, apartamento, janela ou jardineira. Muita gente acha que o canteiro urbano precisa imitar a cara da horta convencional, com terra limpa, pouca diversidade, linhas muito certinhas e solo sempre exposto para parecer organizado. Mas justamente em cidade faz ainda mais sentido trabalhar com cobertura, sequência, extrato e proteção do solo. O espaço é menor, esquenta mais rápido,
seca mais rápido, venta entre muros, recebe reflexão de calor da parede, do piso, da telha, do asfalto e do concreto. Um canteiro urbano pelado sofre muito mais. Em quintal pequeno, preparamos canteiro pensando em acesso e espessura. Não precisamos de largura exagerada. Precisamos de um manejo possível. Um canteiro estreito bem coberto, com uma boa mistura de espécies. Esse espaço costuma produzir mais do que uma faixa mais larga que é pisoteada o tempo inteiro. Em cidades, a matéria orgânica pode vir de podas do próprio quintal, folhas varridas da rua, restos de podas da vizinhança, composto doméstico, capim seco, ou até mesmo papelão e folhas de livros sem tinta pesadas podem ser uma ótima solução em situações de pouca matéria orgânica, mas sempre dando preferência para o material produzido no próprio espaço. Pequenos espaços não é desculpa para solo descoberto. Aliás, quanto menor o espaço, maior a diferença que faz a cobertura. Porque em vasos e jardineiras a água vai embora mais rápido, a temperatura sobe rápido e a vida do substrato oscila na mesma velocidade. Em apartamento, quando não tem chão direto, continuamos preparando o canteiro, só que em outra escala. Um vaso fundo com boa drenagem, matéria orgânica e estrutura é um canteiro. Uma jardineira longa na sacada é um canteiro. Um balde adaptado pode virar canteiro. A lógica continua valendo. Primeiro pensamos no recipiente. Em seguida, a mistura base. Depois, o que vai exigir o espaço da raiz. E em seguida, organizamos a cobertura. Para no fim, entrar com as espécies mais sensíveis ou mais rasteiras. Mesmo em vaso, a muda que é maior mexe mais. Então ela entra primeiro. Depois acomodamos a cobertura ao redor e só então entramos com as plantinhas menores. Em apartamento, isso é ainda mais nítido. Uma camada errada de cobertura em jardineiras pode derrubar uma muda delicada. Então cuidado. E existe um detalhe importante para cidade e apartamento: peso e drenagem. Não adianta querer reproduzir um canteiro profundo de campo em laje sem pensar nisso. Em espaço suspenso, busca um equilíbrio entre retenção e leveza. Material orgânico bem curtido, alguma estrutura mineral, boa aeração, recipiente com saída de água e cobertura leve por cima. Galho muito grosso em vaso pequeno pode atrapalhar mais do que ajudar, mas em jardineira maior, uma base com materiais mais grosseiros e depois camadas mais finas já funciona muito bem. Sempre observem o tamanho do espaço. Em lugar pequeno, a lógica continua, mas a proporção muda. Outro ponto que vale falar é que canteiro em cidade não precisa ser só de hortaliças. Isso muda inclusive a manutenção. Quando montamos só com folhosas de ciclo curto, a frequência de manejo sobe muito. Em espaços pequenos, o melhor desenho é tentar misturar uma ou duas plantas estruturais, como a taioba, a cúrcuma, gengibre e ervas mais permanentes. Algumas frutíferas de porte compatível, junto das folhosas, também pode ajudar. Isso estabiliza o ambiente, dá sombra no momento certo e cria mais microclima, o que reduz o desespero de ter que recomeçar tudo toda hora. Não precisamos transformar uma varanda em floresta fechada, é claro, mas podemos parar de pensar em pequenos espaços como um espaço muito condensado e repetitivo à exaustão. E nossa alimentação tem sido assim, né? Hoje você chega na prateleira e aí é onde falta um pouco de sensibilidade do próprio cliente, né? Da pessoa que está comprando aquele produto. Se ele chegar numa feira e ele vê uma tomate furada, aquela tomate para ele é descartável, não presta, é podre. Mas não passa uma consciência ecológica nele para imaginar, poxa, se uma lagarta foi possível sobreviver dentro dessa tomate, significa dizer que ela está boa para o consumo. Mas não, ele vai pegar a melhor tomate, a mais bonita, ele vai comprar com os olhos e não com a consciência. Eu acho que o grande paradigma hoje é isso, comprar com a consciência e não com os olhos, né? E aí a gente valorizar a pequena agricultura e incentivar os agricultores a produzir sem agrotóxico, né? A partir do momento que a sociedade despertar para isso,
eu acho que vai mudar muito a postura dos agricultores, né? Voltamos então para as ferramentas. Em lugar pequeno, as melhores ferramentas às vezes são as menores. Tesoura de poda boa, pazinha estreita, pazinha larga, garfo de mão, faca, balde, borrifador e regador. Ferramenta errada em canteiro pequeno gera o mesmo problema que em área grande: retrabalho. Uma enxada muito pesada em canteiro estreito destrói a borda. Uma pá grande em vaso pequeno desmonta a raiz do sistema inteiro. Uma roçadeira onde bastava o facão pode cortar demais e espalhar matéria onde não precisava. E o contrário também é verdade. Um trabalho enorme tentando limpar a área média com tesourinha vira castigo e atraso. Sempre vale lembrar, o melhor instrumento não é o mais forte nem o mais caro. É o que permite fazer o manejo certo com o menor dano e o menor desgaste necessário. Quando montamos um canteiro, também precisamos entender que preparar não é acabar. Preparar é inaugurar um estágio. Depois disso, o canteiro continua sendo feito. A matéria orgânica vai baixando enquanto é consumida, vai virando solo, vai sendo incorporada. A sombra vai mudando, a água vai circulando diferente. A bananeira cresce e muda de luz. A frutífera pega porte e cria novo microclima. A hortaliça colhe e abre espaço. O tronco que colocamos rente ao chão começa a armazenar mais umidade embaixo. O galho fino seca, quebra e se desfaz. A folha desaparece primeiro e pede reposição. A vida que digere os troncos trabalham sem parar. Então, canteiro preparado é canteiro acompanhado. Não precisa mexer toda hora, mas precisa estar visitando. Ver o canteiro é talvez a parte mais esquecida de todo o manejo. Olhar mesmo, onde secou primeiro, onde o mato veio mais agressivo ou talvez uma tapoeraba. Onde a cobertura sumiu mais rápido ou onde a água segurou melhor. Onde que alguma muda travou, onde ela queimou as folhas ou onde abriu clareira. Porque o canteiro e a natureza vão ensinando. Um dos melhores manejos que existe é corrigir cedo, antes do problema virar reforma. A muda que sente sede avisa antes de morrer. A muda que sente sombra avisa antes de apodrecer. O solo que está sem cobertura demais avisa antes de endurecer. Quem observa bem, gasta menos energia depois. Também não podemos esquecer que preparo de canteiro é preparo de caminho para a raiz. Raiz não gosta só de adubo. Raiz gosta de estrutura, de oxigênio, de umidade estável. Gosta de temperatura menos extrema. Gosta de ter por onde entrar e se espalhar, apesar que a maior parte da raiz das plantas ocupa poucos centímetros de terra. E é por isso que a cobertura funciona tanto. Não porque substitui tudo, mas porque cria condições para o resto funcionar. O tronco próximo ao solo não é enfeite. O galho fino por cima não é bagunça. A folha cobrindo tudo não é relaxo. É montagem de ambiente. É a reprodução de uma lógica que a floresta usa há muito tempo e que qualquer canteiro, grande ou pequeno, responde bem quando conseguem aplicar com coerência. Em lugares pequenos, existe ainda a possibilidade de fazer canteiros em módulos. Um vaso para temperos mais sensíveis, uma jardineira para as folhosas, um recipiente maior para uma planta estrutural, um canto de compostagem ou caixas de restos orgânicos, uma trepadeira que aproveita a parede ou uma grade. Isso também é preparo de canteiro. O importante é que esses módulos possam conversar entre si. A poda de um vira adubo para o outro. O excesso de uma jardineira protege a outra. A sombra parcial de uma trepadeira ajuda a segurar umidade mais abaixo. Em cidade, essa integração vale ouro, porque o espaço é pouco e o calor costuma ser grande. Vale também lembrar que canteiros em cidades, quintais ou apartamentos precisam considerar contaminação e procedência. Não colocar qualquer resíduo, qualquer serragem, qualquer folha de rua sem pensar. Observe o que veio da poda da área pulverizada, o que tem tinta, o que veio da madeira tratada, o que pode trazer problema. O princípio continua sendo usar matéria orgânica e imitar processo de ciclagem, mas sem ingenuidade.
Manejo bom também é cuidado. E no fim, preparar canteiro tem muito menos a ver com força bruta do que parece. Tá mais ligado com a organização. E organizar as operações, as camadas, o olhar e a expectativa. Canteiro bom em qualquer escala nasce quando entendemos que o solo não é suporte morto, que a cobertura não é só acabamento e que a ferramenta é a escolha de precisão, que a falha ensina e que a vida que digere troncos é parte central do plantio. Se você gostou desse episódio e acha que mais gente precisa ouvir sobre agrofloresta e agroecologia, compartilhe com essas pessoas, familiares, vizinhos ou com aquela amiga que falou que queria montar um canteirinho. Deixe seus comentários contando o que achou, suas perguntas ou experiências. Adoramos receber relatos dos ouvintes. Quem sabe a sua dúvida não aparece no ar nos próximos episódios. E se quiser apoiar o podcast, temos a campanha no Apoia-se, a plataforma de financiamento coletivo. Qualquer ajuda faz diferença para manter o projeto vivo e crescendo, assim como uma agrofloresta precisa de algumas mãos cuidando e regando para florescer. Fazer a sua vida revolucionar, ser querido e querer, ouvido e O solo, mesmo o mais compactado, o mais degradado, aquele vaso de terra ressecado no seu apartamento, tem potencial de vida. Ele está esperando por água, por matéria orgânica, por raízes, por organismos que tragam de volta aquilo que foi retirado. E quando você oferece isso, mesmo em pequena escala, mesmo na limitação de um canteiro urbano, mesmo com as restrições de quem mora no apartamento, a vida responde. Sempre responde. como uma árvore de vários e vários galhos, com uma só raiz. Quando a gente percebe isso, o preparo deixa de ser uma etapa isolada e vira começo de relação. Relação com o chão, com a água, com o tempo, com a mão de quem maneja e com o limite real de cada espaço. Às vezes esse espaço é uma área grande que pede ferramenta mais pesada. Às vezes é uma faixa estreita do quintal. Às vezes um corredor lateral entre muro e casa. Às vezes é uma jardineira no quinto andar. Não importa tanto o tamanho, importa a lógica. Primeiro, ler o lugar. Depois, decidir a intensidade. Entrar primeiro com o que mexe mais. Organizar a matéria orgânica em camadas vivas. Proteger o solo sem sufocar as mudas delicadas. Replantar com critério. Ajustar o manejo ao sistema e foco que escolher. E seguir lembrando que canteiro não é só onde plantam. É onde decidimos que tipo de relação queremos construir com a terra, mesmo quando a terra cabe dentro de um vasinho. Florestas ou nada. Sempre existe a chance de um recomeço.